Olá, queridos alunos, o meu nome é Leonardo Inocêncio e na aula de hoje iremos tratar um pouquinho sobre a célula, hoje com enfoque na célula eucariota vegetal. Eu peço para que você que não assistiu à última aula, assista, que lá terá alguns conceitos que eu não abordarei aqui nesta aula, principalmente algumas organelas que são em comum, que tem presente tanto na célula animal quanto na vegetal. Então eu peço que vocês acompanhem aqui, que eu vou deixar no card, a última aula de célula animal. Então, lembrando aqui dessa pequena escala que eu entreguei para vocês, de como que é, aqui no caso, a vista desarmada, que seria uma vista a olho nu, e aqui com auxílio de equipamento, que é o microscópio óptico e o eletrônico. Então, aqui até a casa de alguns milímetros, a gente consegue enxergar a olho nu. Abaixo disso, bem pequenininho, né, no caso aqui, 1 micrômetro, que é 1 vezes 10 a sexta, a gente precisa de um aparelho, que no caso é o microscópio de luz, tá? Aqui vemos então que a célula está ali entre 10 e 100 micrômetros, certo? Novamente essa imagem, para a gente decompor em 10 centímetros, então tem 10 partes de 1 centímetro, e depois em 1 centímetro vai ter 1000 partes de micrômetros, tá certo? E assim a gente vai decompondo aos poucos. Vamos falar rapidamente de novo de como a gente pode classificar as células. Então, tem a célula eucariota e a procariota. A eucariota significa que tem carioteca, a presença então ali de núcleo. E a procariota, antes da carioteca, antes do núcleo, que é a nossa célula bacteriana. Inclusive, eu fiz o podcast, se você ainda não conhece o podcast Nexon, que é uma produção também nossa, eu peço para que você acompanhe, eu abordo alguns conceitos das células bacterianas. Acompanha lá, que é o Nexon de número 9 que saiu nesse canal, tá? Então, a eucariota, que tem um núcleo, é dividida em animal e vegetal. Na última aula, vimos a célula animal. E hoje vamos ver rapidamente aqui a célula vegetal, que tem essa carinha aqui, ó, que a gente vai ver logo mais. Então, eu separei aqui para vocês, para falar as estruturas que tem em comum, tanto presente na célula animal quanto na célula vegetal, que no caso é a membrana plasmática, que recobre toda a célula, o núcleo, né, lembrando da carioteca, os ribossomos, lembra da síntese de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso e liso, o complexo de Golgi, o peroxomo e a mitocôndria. E agora eu separei também as estruturas que são específicas de cada célula. Que nem aqui o lisossomo só tem na célula animal, tá certo? Assim como o centríolo na célula animal vai ter. Em algumas células vegetais pode apresentar e outras não. E agora eu vou falar sobre os que são específicos das células vegetais, que no caso é a parede celular, os plastos, os vacúolos que possuem o suco celular e os glioxomos, tá certo? E vamos abordar aqui nesta aula. Então vamos lá, olha a carona geral, como que a gente pode apresentar de uma maneira geral a célula vegetal. Então aqui temos a presença do núcleo, lembra, as membranas do núcleo, elas se estendem e formam o retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso. Olha lá os ribossomos que fazem o caminho do núcleo, lembra? Para a síntese de proteína. O complexo de Golgi, tá? A mitocôndria. Só que tem algumas coisas que a gente não viu ainda, né? Que no caso é a parede celular. Olha aqui a grossura da parede celular aqui, nessa imagem. Também o cloroplasto, que não tem na célula animal. Esse vacúolo, tá? Existe vacúolo na célula animal, mas não é esse tipo de vacúolo. A gente vai ver que esses vacúolos das células vegetais, eles armazenam outras substâncias, é diferente da célula animal. E o glioxomos, beleza?
Então vamos ao primeiro, que é a parede celular. Olha lá, ela é bem rígida. O que a parede celular faz no caso? A parede celular, ela irá envolver a célula, no caso a membrana. Ela é uma controladora da pressão. As células vegetais, elas são muito controladas pela presença ou não de água dentro da célula. E o que acontece? Para que a célula não estoure, digamos assim, a parede celular contém então essa pressão que a água exerce. Além disso, podemos falar que a parede celular é composta por celulose, hemicelulose e pectinas. Tá ok? Que elas dão essa rigidez que nós conhecemos que tem a planta. A gente tem osso, né, para dar o nosso suporte, nosso sustento, osso e músculo. Já a parede celular é o que dá essa rigidez à planta, tá certo? Aqui nós vemos mais, daí ela é dividida em parede celular primária e secundária. Isso vai depender muito também da idade da planta. A célula jovem ela vai apresentar então a parede celular primária, e depois, quando vai envelhecendo, ela vai apresentar a parede celular secundária, tá? Até que vai chegar um momento em que ela vai estar completamente rígida, tá certo? E não tem regeneração, tá ok? As paredes celulares, podemos notar aqui, a gente tem os plasmodesmos, que seriam a comunicação entre uma célula e outra, tá certo? Que a parede celular faz essa comunicação. Tem uma imagem aqui melhor, ó. Tá vendo? Aqui são as paredes celulares, aqui ficariam as células e aqui são as comunicações. Aqui é para passar a água, passar os fluidos, tá bom? Da planta. Então, vou falar um pouquinho agora do cloroplasto, que é uma estrutura que ajuda, então, na fotossíntese, a famosa fotossíntese. Então, lembrando da teoria da endossimbiose, acredita-se que a mitocôndria e os plastos, eles vieram de uma origem procariota. Então, vamos ver aqui a estrutura geral dessa organela. Então, aqui nós temos no formato de feijão, tá? Então, temos a membrana, tanto a externa quanto a interna. E nós temos essas estruturas que parecem várias moedinhas empilhadas, que são chamadas de grano. E cada moeda, entre aspas, são os tilacoides, tá bom? Eu trouxe uma imagem decomposta. A célula vegetal aqui, a gente fez um recorte do cloroplasto, tá? Essa parte amarela aqui a gente pode chamar, então, das membranas. Dentro da membrana vai ter o estroma. Então, essas pilhinhas, que parecem pilhas de moeda, são um grano. E cada um que representaria uma moeda é a tilacoide. Dentro da tilacoide é que tem os pigmentos da fotossíntese. Por que então que a planta é verde, ou tem a maior característica verde? Por conta do pigmento. O pigmento, no caso, é a clorofila. Aqui no caso, nós chamamos de cloroplasto devido à presença de clorofila. Tem plantas que não têm a clorofila, daí pode ser leucoplastos, tá? Ou só um plasto, tá certo, pessoal? E acontece aqui, então, a fotossíntese, onde, então, o raio de luz, a energia solar, vai ser convertida em energia química. Essa energia que vai ajudar a metabolizar os açúcares dentro da planta, tá ok? Vamos falar agora, então, sobre o vacúolo. O vacúolo, em células mais jovens, eles não têm esse tamanho, né, essa dimensão tão grande, eles são menores. E conforme vai passando o tempo e ganhando idade, digamos assim, esses pequenos vacúolos vão aumentando e vão se fundindo, vão se juntando, formando uma estrutura grande que a gente vê aqui. O que envolve o vacúolo é chamado de tonoplasto, tá certo? Dentro do vacúolo tem o suco celular. O suco celular, ele é composto então de açúcar, de sais, de proteínas, tá certo, gente? Tá? E qual que é o papel do vacúolo? Ele pode reservar,
né, essa substância, né, deixar como reserva, porque caso a planta precise em um outro momento, o vacúolo vai ter ali reservado. Ele pode agir também no controle osmótico, tá certo? Ele também tem algumas enzimas digestivas dentro de sua composição, tá? Ele ajuda também na defesa, ele produz algumas substâncias que auxiliam, no caso, a afastar parasitas, né? E também herbívoros, animais que comem plantas, tá certo? Aqui a gente vê uma outra imagem, aqui temos 2 vacúolos, pode ter muito mais numa célula, não tem só 1 ou 2, tá? Pode ter bastante. E vai ter aí uma reserva muito boa. E por último, e não menos importante, a gente tem os glioxomos, que no caso eles remetem ou lembram os perioxomos das células animais, que na verdade ele quebra as gorduras, auxilia na quebra da gordura, que vai ali subsidiar substâncias para o ciclo energético da planta, tá? Para auxiliar no ganho de energia da planta. Ele vai entrar ali no ciclo do ácido cítrico, para gerar energia, tá certo? Muito obrigado, até a próxima, pessoal!